Você ainda não entendeu ou quer entender mais sobre o despertar da consciência? Bom, nesse vídeo eu vou te mostrar pontos fundamentais para que você possa entender bem o que significa. Me chamo Tatiana Pagung, sou psicoterapeuta e professora de meditação e autoconhecimento. Te mostro a espiritualidade na prática e te ajudo a expandir a consciência para uma vida com mais propósito e equilíbrio. Nesse vídeo eu vou te mostrar como é o despertar da consciência, como ele realmente acontece. Também você vai entender que quando tudo começa a desmoronar à sua volta, na verdade isso está te trazendo muito mais clareza, muito mais percepção interna e externa, e você também vai entender que esse processo, por mais doloroso que pareça, a vida vai te trazer muito mais verdade e muito mais equilíbrio. Vamos começar com uma história. Havia um grupo de pessoas que vivia num lugar escuro. Desde o nascimento, essas pessoas estavam ali, presas, enxergando apenas as suas sombras. Mas um belo dia, uma delas conseguiu se libertar desse lugar e saiu desse lugar escuro e se deparou com muita luz. No início, essa luz incomodou, quase cegou, deu um desconforto tão grande que causou dor. Mas aos poucos ela foi se ambientando, se acostumando e começou a perceber uma nova realidade, com muito mais clareza, com muito mais percepção. Ela conseguiu, ver que existiam outras cores, outros formatos, não só aquele que ela enxergava naquele lugar escuro, não só aquelas sombras. Ela ficou tão encantada com tudo aquilo que ela enxergou, tudo aquilo que ela começou a conhecer e perceber, que ela voltou para contar para as outras. Só que as outras pessoas riram dela, né? Não conseguiam acreditar que existia esse outro mundo porque elas só conheciam aquele mundo. E aí? Essa história você deve conhecer, né? O famoso mito da caverna de Platão. Mas e se essa história não for só uma metáfora filosófica? E se for sobre você, o que você está passando agora? Já parou para pensar nisso? Quando a consciência desperta, que é diferente do despertar para o espiritual, se você não assistiu o vídeo do despertar espiritual, é só você buscar aqui no canal, eu vou deixar também na descrição desse vídeo. Mas quando a consciência desperta, vem uma sensação de liberdade imensa, uma força, uma vontade que a gente não consegue explicar. As pessoas à nossa volta não conseguem entender, né? De onde vem tanta certeza, tanta alegria, tanta felicidade, tanta força. E as pessoas, né, começam a achar, peraí, né, o que aconteceu com aquela pessoa? Ela enlouqueceu, ela está falando coisas e sentindo coisas que eu não consigo entender. É algo realmente que a gente não consegue explicar muitas vezes com palavras. E diante de tudo que a gente está sentindo, a gente, como está sentindo coisas diferentes, vamos fazer escolhas diferentes. Vamos fazer coisas diferentes, né? Pensamos, sentimos e agimos. Então, nesse momento, essa verdade, né, que tínhamos como uma grande verdade, ela muda, substituímos essas crenças. Então, tudo que a gente fazia do lado de fora passa a não ter muito mais sentido e a gente começa a fazer novas escolhas que para muitas pessoas fica assim, mas como assim? Né? Você não vai mais fazer aquilo ou não quer ser mais aquilo e as pessoas não conseguem entender. Porque, na verdade, antes a nossa cabeça ia para um lado, o nosso sentir para o outro, as nossas atitudes para o outro, e muitas vezes a gente não estava vivendo em harmonia, não tinha harmonia, né? Se você quer perceber de fato, se você tem uma vida equilibrada, feche os olhos, observe seus pensamentos, seus sentimentos e perceba se ao abrir os olhos, tudo que está manifestado do lado de fora tem coerência com esse pensar e com esse sentir. Se não tem, opa, né? Tá desequilibrado aí. E quando a gente desperta a consciência, é como se tudo aquilo que estava divergindo começa a convergir.
E aí você começa a projetar do lado de fora toda aquela coerência que você encontra dentro. Então é muito natural as coisas começarem mesmo a se desfazer do lado de fora. Pessoas que antes você se relacionava acabam não se relacionando mais, lugares que você frequentava, você não frequenta mais, e não é por uma questão de não querer, não gostar. A vida realmente vai te trazendo outras oportunidades, outras pessoas, outros lugares, porque você mudou, né? Quando a gente, né, desperta a consciência, muita coisa muda dentro, então é natural também mudar muita coisa fora. Só que nesse momento que as coisas começam a mudar, muitas vezes o nosso racional, o nosso ego, ele não está preparado para esse desapego. Então, vem um sofrimento muitas vezes de você desapegar de certas pessoas, principalmente se forem relacionamentos, né, que já não se sustenta mais. Então, as pessoas passam por esse sofrimento, por essa dor, e aí volta toda aquela salada emocional, toda aquela conexão profunda, espiritual, todo aquele amor, toda aquela expansão, né, fica nublada pelas nossas emoções, que é natural. Então, não é que você tenha voltado para a Matrix, né? Muitas vezes eu escuto isso, ai meu Deus, será que eu voltei para a Matrix? Né? Não é que você tenha voltado para a Matrix, mas nós somos seres encarnados nesse planeta que temos um corpo emocional que precisa ser educado. Nós precisamos aprender a lidar com o que sentimos, e que de outra forma poderíamos aprender com o que sentimos se não sentirmos. Então precisamos sentir. Todos nós vamos sentir, né? Por mais que tenha um caminho de autoconhecimento, eu com quase 20 anos meditando, me conhecendo, é óbvio que eu sinto todos os medos e frustrações, culpa. Só que a diferença é o tempo que permanecemos nessa emoção. Essa é a diferença. Você ser assaltado por uma emoção é totalmente natural e precisa ser assim, mas o que eu faço com isso? Eu vou pressurizar aquela emoção? Não. A gente também não suprime uma emoção, a gente aprende a lidar com aquilo, a gente vai, opa, peraí, por que eu estou sentindo isso? Né? Como é que eu faço para lidar com isso? Então a gente precisa aprender a educar essas emoções para não ter essa sensação de que, ai meu Deus, eu voltei para a Matrix, mesmo depois de ter despertado a minha consciência. Não, a consciência é o sol, você já se percebe sol, mas de vez em quando passarão algumas nuvens ali, você estará em um dia um pouco mais nublado, às vezes com um pouco mais de tempestade, que é normal, é natural. E por que é natural? Porque a gente passa a vida vivendo uma história que a gente criou na nossa mente. Então não é de uma hora para outra que você vai desapegar de todas as suas crenças, de todos os seus conceitos, até mesmo preconceitos. Não é assim, é um processo. E você precisa respeitar esse seu processo, se acolher nesse seu processo, não é ficar, ai meu Deus, tá vendo? Eu já sei que eu não posso agir dessa forma e estou agindo assim de novo. Calma, tenha paciência com o seu processo. E ter essa paciência com o seu processo é justamente deixar que essa consciência te guie através da nossa voz profunda, que é a nossa intuição. Então a sua intuição é a sua bússola interna, ela vai te guiar, ela vai te mostrar o caminho. Mas que a gente possa, né, para que a gente possa perceber cada vez mais essa voz da nossa consciência que se comunica com a gente através da nossa intuição, a gente precisa dissipar aí essas nuvens. Então, um trabalho de autoconhecimento é muito importante para que você possa se perceber cada vez mais esse verdadeiro eu, para que você possa manifestar cada vez mais a luz que é você. E ao manifestar cada vez mais essa luz que é você, você vai tendo cada vez mais o quê? Discernimento. E o discernimento é muito importante para tudo, para que a gente não volte, né, como algumas pessoas falam, para a Matrix e deixe que as nossas emoções conduzam as nossas ações. Então, uma vez que a gente desperta a consciência, a gente está muito mais ligadinho na nossa verdade interior, o nosso eu assume o comando, né? Não mais as nossas emoções, as nossas crenças. Mas se um pensamento ele te aprisiona, ele também pode te libertar. Então a gente precisa desse autoconhecimento para se manter libertos e livres na vida, na nossa condução, no nosso caminhar. Porque senão nessa jornada de expansão da consciência você vai perceber, né, que tem dias que você está mais pesado, outros dias você está mais leve,
Mas e se não for o mundo que muda? Na verdade, a sua percepção vai mudando. Por quê? Porque a consciência é essa luz que vai passar por essa janela da nossa percepção. Então, essa janela da nossa percepção, né, que envolve aí, né, tudo que está na nossa mente, nossas emoções, a nossa vibração, ela precisa estar o quê? Polida, para que a gente possa perceber a verdade. E para você entender isso melhor, eu vou te contar uma história real. Eu tive uma aluna muitos anos atrás do curso de meditação Racha, lá no módulo 1, né, que você aprende justamente a equilibrar esse físico, esse energético, esse emocional, mental e acessar esse universo, esse mundo espiritual, escutar a intuição sem ruídos. E foi muito interessante que ela estava justo na aula do corpo emocional, onde ela ia aprender a meditação para equilibrar as emoções, depois de, claro, ali na aula ela entender o que significava tudo isso. E ela sempre chegava, né, reclamando, que minha filha não me ama, que sempre retruca, não gosta do que eu falo, e que isso, e que aquilo. Então ela estava sempre ali reclamando da filha, criticando e tal. E aí ela fez essa aula, ela meditou, e foi muito bonito esse despertar dela da consciência naquele momento. Ela chegou para mim e disse: Tati, eu estava olhando a minha filha pelas minhas lentes da carência e não pela verdade do que ela realmente é. Nesse momento deu para perceber a leveza na fala, no olhar, na energia que ela estava emitindo ali ao falar aquilo. Ela não precisou mudar a filha, ela mudou a forma como ela enxergava as atitudes da filha, como ela percebia a filha, e tudo mudou. A relação das duas mudou de uma forma assim, né, profunda, porque a gente passa uma vida enxergando as pessoas, as situações, pelas nossas lentes, muitas vezes ali sujas, embaçadas, cheias de carência, de medo, de mágoas, ressentimentos, de raiva. E percebemos, na verdade, tudo distorcido. E você, já se pegou olhando para alguém, percebendo alguém em alguma situação com essas lentes distorcidas? Compartilhe aqui nos comentários que a sua história pode iluminar outras pessoas, pode incentivar outras pessoas a pararem para pensar, peraí, será que eu não estou enxergando essa relação por essas lentes distorcidas? E depois desse despertar da consciência, para seguir expandindo a consciência, lembrar que essa luz passa por essa janela da nossa percepção, é mantê-la limpa, equilibrada. Você não precisa ser perfeito, perfeita ninguém é. Somos humanos, sentimos tudo isso, mas a gente precisa de autoconhecimento, para que esse autoconhecimento com o tempo vire sabedoria, sabedoria nas nossas relações, nas nossas atitudes, no nosso dia a dia. Você só precisa ser honesto com você, ter equilíbrio. A consciência é o sol do caminho, ela ilumina o nosso caminho, mas ela só pode ser projetada se a gente conseguir manter esse vidro aí polido, limpo. Aí é uma responsabilidade emocional nossa, uma responsabilidade com o nosso caminho, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com a nossa energia, com a nossa saúde física também. Então, e você? Você está conseguindo ter essa responsabilidade, esse comprometimento com quem você é? Se esse vídeo te tocou, comenta aqui o que fez você pensar, o que fez você sentir ao escutar tudo que foi dito aqui, todos esses pontos em relação ao despertar da consciência. Me conta aqui. E eu farei mais vídeos como esse para te ajudar nessa jornada de expansão da consciência, de verdade e equilíbrio. Um abraço!